Quero agradecer o convite, professor Kowaleski, para nós conversarmos um pouquinho sobre a dissertação e a tese, né? Então, sobre a dissertação, que agora o professor Kowaleski falou que não tá, o link não está funcionando corretamente para vocês. Vou falar bem rapidinho que a gente trabalhou no ano de 2009, nós estávamos trabalhando na prefeitura, na Secretaria de Indústria e Comércio, e o meu tema da dissertação era a infraestrutura para construção do parque tecnológico, né? Num ambiente de atração, união e colaboração entre indústrias e empresas de base tecnológicas. Então, com essa nossa experiência dentro da prefeitura, nós conseguimos perceber alguns gargalos nesse processo que unia dois mundos bem distintos e, além desses problemas inerentes da interface, existia problema político quando a gente começa a introduzir nessas relações o poder público, né? A prefeitura, no nosso caso, e tivemos ainda muita sorte de ter um prefeito que entendia, ele não entendia do tema, mas ele captava muito fácil as informações e era um cara inteligente, que era o prefeito Pedro Vosgrau, e o professor Kowaleski explicou para ele uma vez o que era o grande entrave e ele entendeu na hora e deu muito apoio, deu carta branca. Tivemos também o apoio muito grande do deputado Afonso Camargo, fez de tudo para nos mandar verba para a implantação do Parque Tecnológico. E na época da execução da lei da criação do parque, fomos nós que escrevemos as leis, fizemos algumas correções, mandamos para a Câmara, vai e volta, o trabalho político do Kowaleski, e conseguimos aprovar a lei. E hoje é triste a gente ver que estamos bem no impasse que nós já sabíamos que ia acontecer, que é na questão da doação dos terrenos. Então, no mestrado, a gente chegou à conclusão que a melhor forma seria a locação dos terrenos, porque quem paga aluguel não ia deixar o terreno vazio, e acabou que, depois, com o tempo passando, a aprovação na Câmara, algumas forças políticas, foi adotado o modelo de doação do terreno. E a gente vê que existe hoje a estrutura, existe asfalto, existe luz, existe tudo, os terrenos foram doados e nenhum foi construído. Então, nós já esperávamos isso, e cada vez que a gente vê uma notícia que existe uma empresa de base tecnológica que está se graduando, que vai sair da UTF, vai sair da UEPG, não tem para onde ir, e a gente olha o parque tecnológico abandonado, todos os terrenos foram doados, o melhor terreno foi doado para o Sebrae, que prometeram de construir um prédio bonito na entrada, e está tudo parado. Então, a gente estudou, nós prevíamos que ia acontecer isso, aconteceu e está lá, né? Então, depois existiram alguns outros projetos no mesmo local, mas nunca foi para frente. Então, depender de entes que têm objetivos diferentes, né? O convencimento das pessoas e você ter que trabalhar com a renovação na política
né? De 4 em 4 anos mudam-se muitos atores envolvidos e pessoas que não têm obrigatoriamente o conhecimento aprofundado dessa causa, né? Então, o meu mestrado foi baseado na proposição de uma infraestrutura para a implantação de empresas de base tecnológicas e já está fazendo 13, 14 anos que a gente defendeu e o que nós previmos lá está acontecendo até hoje. Então, vamos passar para falar rapidinho do doutorado. Na sequência do mestrado, nós saímos da prefeitura e fomos trabalhar na DIREC, que é a relação universidade e indústria, que a DIREC faz a interface entre a universidade e a indústria. E ali nós já tínhamos bastante conhecimento sobre o problema que é a interação, porque são pessoas com perfis totalmente diferentes, né? O perfil do professor, ele já é um perfil que no próprio concurso público é privilegiado as características de pesquisa, né? Então, não são privilegiadas algumas características de empreendedorismo, de inovação, mas sim a, a capacidade de pesquisa, produção de artigo, publicação. Então, esse próprio perfil do professor afasta ele de um cronograma mais restrito, vindo de uma abordagem da indústria, onde você tem prazos a serem cumpridos, você tem muita responsabilidade. Então, a universidade também ela não te fornece uma estrutura, um apoio para todos esses desafios que surgem nessa interação. Então, a gente foi se aprofundando nisso dentro da DIREC, vendo quais professores que teriam o perfil para poder se aproximar da indústria. Tivemos muita dificuldade até para montar um curso, que era um curso extraordinário, que foi dado na UBNER sobre fundição. Não foi fácil, tivemos que contratar professores que nem eram da universidade para poder ministrar o curso, porque esse perfil procurado é diferente da forma onde são captados os professores ou do perfil que é requisitado hoje em dia nos concursos públicos. Então, no doutorado eu propus construir uma ferramenta para melhorar essa interface, né? E tive bastante o privilégio de conseguir fazer um período sanduíche na França, fiquei quase um ano lá, e o processo para ganhar a bolsa foi baseado na comparação dos países que investem em infraestrutura, em pesquisa e desenvolvimento, né? Fazendo uma comparação entre o valor investido pelo governo. A gente vê que nesse gráfico o valor investido pelo governo é o público está em amarelo. A gente consegue notar que existe uma discrepância, mas a discrepância não é tão grande quanto o valor investido pelo privado. Então, o grande foco era fazer essa aproximação de onde existe o dinheiro, né, o dinheiro produtivo. Então, se nós olharmos aqui, o Brasil tem de investimento público 0,72% do PIB, que está muito condizente com a França. A França tinha 0,77%, mais do que os Estados Unidos, que tem 0,67%. Então, a parte do investimento público estava sendo feita. E a grande diferença era o potencial ou investimento privado. E não é porque as empresas não querem investir, é que a interface é complicada.
Então, existe dinheiro, existe vontade, mas são tempos de reação diferentes. A universidade não está pronta para ter um envolvimento profissional que seja compatível com o que o mercado necessita. Então, eu fiz algumas comparações entre Brasil e França e propus ir para lá. Né? Essa foto é o Centro de Inovação de Compiègne, na UTC, Universidade de Tecnologia de Compiègne, e propus aprender, né, entender quais os problemas que eles tinham, porque eles movimentam muito mais do que nós e já existe expertise nessa interação universidade e indústria. Daí, para justificar, eu fiz uma justificativa de comparação com Brasil e França, né, mostrando que a França é um modelo da nossa universidade, foi baseado no modelo adotado pelas UTs da França, né, e a troca de conhecimentos, né, então existiu, o professor Bruno Ramon veio para o Brasil, fez várias palestras, e a UTC foi parceira na criação da UTF, transformação do Cefet em Universidade Tecnológica. Então, eu pude comprovar a parceria que existe entre Brasil e França na criação da universidade e falar dos currículos, falar que existia o interesse em entender como que era feita a interação lá na França. E nos aspectos econômicos, bem naquela época, eu fui para lá em 2015, mas nós vivenciamos ali de 2011 a 2014 uma aproximação muito grande em relação à geração de riquezas, né? Então, o PIB da França em 2012 foi 2,68 trilhões de dólares e o Brasil foi 2,46, né? Então, era a quinta e a sexta maior economia do mundo. Foi um ponto de aproximação muito grande e a grande diferença, o grande potencial que o Brasil não ocupava era em pesquisa e desenvolvimento. Então, o foco do Brasil era em fornecimento de commodities, e o foco da França era inovação e tecnologia embarcada. Então, isso aqui também foi primordial na aceitação da bolsa e eu consegui a bolsa, fiquei 11 meses lá na França estudando esse ambiente de troca de experiências que era o Centro de Inovação. Então existia o Centro de Inovação, ele foi inaugurado oficialmente em novembro de 2014 e em janeiro de 2015 eu cheguei lá. Então é uma coisa maravilhosa, tudo novo, tudo uma tecnologia impressionante, né, na época. Todos os professores, todos os ambientes com telas de Mac gigantescas, uma estrutura, funcionários, todos os tipos de parceiros instalados lá dentro. Então, é um ambiente que fomenta demais essa interação. E aqui a gente consegue ver que naquela época a França estava em quinto no PIB mundial e o Brasil se aproximou bastante em 2011, né, chegando em sexto. Então foi uma época bastante promissora. E com esses aspectos e essas comparações, né, o PIB per capita do Brasil e da França e qual que era a capacidade de high-tech, né? Então 104,4 bilhões de dólares da França é em high-tech e no Brasil era 8. Então, mostrando a grande vocação, né, no Brasil, a produção de commodities e exportação, e lá eles tinham exportação de tecnologia embarcada e inovação. Então, quando foi
aprovada o sanduíche, eu terminei todos os créditos aqui e fiz a qualificação e fui para a França. Então, chegando lá, a gente começou a estudar a comparação entre Brasil e França e nós apresentamos um estudo que no Brasil ele tem muitas possibilidades, mas é um país que não está pronto e não está pronto faz tempo. Como eu acabei de falar do mestrado, né? O Parque Tecnológico, em 2009 já falávamos que não estava pronto, que tinha alguns problemas, que existem estudos para facilitar, e já estamos em 2023 e continua da mesma forma. Então, foram vencidas muitas etapas, que seria a separação da matrícula, a construção, instalação de asfalto, instalação de rede de infraestrutura de água e luz, e está vazio, né? Abandonado. É bem triste. E como o tempo vai passando, o país ainda não está pronto. Então, nós perdemos muito tempo e continuamos perdendo. Se a gente olhar essa citação de que o Brasil apresenta fragilidades, é do Prata, 2012. O senhor Prata foi reitor da UFSC, trabalhou no MEC, trabalhou no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocupou muitos cargos de efetiva participação, mas também não conseguiu, porque a política ela envolve muitas pessoas que não têm o conhecimento correto do ambiente, eles não têm a fotografia do que está acontecendo, mas têm poder. Então, ficam discussões vazias e o tempo vai passando, né? Então, Prata falou que a gente tem bastante espaço, solo, nós temos recursos naturais, temos conhecimento científico, mas falta muita coisa ainda. Então, tinha que haver atração de investimento e isso de melhoria da qualidade de vida está muito associado com o parque tecnológico, porque as indústrias ou as empresas que se instalam, elas têm uma qualidade de emprego com alto valor agregado. Então, um aluno que entra, faz o curso técnico, faz a engenharia, ele consegue ter um emprego que pode qualificar o salário e melhorar a condição da família. Diferente de ele trabalhar num parque industrial como um operador, ou ele ser desenvolvedor de tecnologia, trabalhar num ramo de infraestrutura tecnológica. Então, é muito diferente na melhoria do ambiente onde ele está inserido. E a própria política de instalação dos institutos federais, a transformação dos dos demais Cefetes em Instituto Federal foi pensando nisso. Também não está atingindo, porque todo mundo quer ser professor de mestrado, doutorado. Então, a própria lei de criação dos institutos federais os obriga a continuar dando aula para o curso técnico, mas eles estão conseguindo criar cursos de mestrado, doutorado, então, de forma muito orquestrada, muito bem pensada, eles estão querendo abandonar a base da pirâmide, que seria a melhoria da qualidade de vida dos alunos que precisam de um curso técnico para poder ajudar no sustento da família. Então, o Brasil é um país que tem muitas diferenças e a gente vai se afastando lá da base da pirâmide, que era onde a resposta seria mais visível e mais efetiva, associada à melhoria da qualidade de vida do pessoal que está em volta de onde está instalado o Instituto Federal também. Então,
a gente mostrou que o grande, o grande potencial, o grande desafio é trazer o setor industrial para fazer investimento. Então, a parte pública estava sendo feita, mesmo que não estava sendo tão efetiva, mas por dados do Banco Mundial mostravam uma porcentagem equivalente aos grandes países do G20, né? E o grande diferencial seria investimento privado. Então a gente focou no problema de pesquisa, que é a interface. Então, a indústria, lógico que eles se aproximam da universidade para desenvolver algum produto, resolver um problema, porque eles precisam do resultado financeiro. Isso ninguém tem dúvida disso. E a universidade, ela está pensando na criação de novos conhecimentos, produção de material didático, material científico, mas não tem o objetivo da geração de resultado financeiro. Tudo bem que quando o professor pesquisa e desenvolve uma tecnologia nova, ele tenta monetizar essa nova tecnologia, ele tenta, pensa, de alguma forma vamos fazer a patente, o sonho dele é vender a patente, mas o processo está invertido. Então, geralmente, quem consegue ter algum sucesso na geração de patente e na geração dos nossos produtos, ele já desenvolve a patente a partir de um problema da indústria. E no Brasil, o que a gente faz? O pesquisador acha um tema que ele gosta, ele desenvolve, ele estuda e patenteia uma coisa que ninguém quer comprar. Então, existe lá uma carteira com inúmeras patentes que não tem interesse financeiro de ninguém. E fica lá, existe nas avaliações, existe uma nota para a quantidade de patente, o programa e a universidade é bem avaliada, mas nós vemos hoje que o interesse da juventude em curso superior está cada vez diminuindo mais. E não é só aqui, né? No Brasil inteiro. Existem vagas sobressalentes, existem muito dinheiro investido e pouco retorno. Então, é um problema muito amplo, que a interface ajudou a construir, ela pode ajudar a dirimir esses problemas, mas ainda não está conseguindo, porque a interface universidade-indústria junta esses dois mundos que têm visões e objetivos totalmente diferentes, num ambiente que não tem estrutura para atendê-las. Então, a gente procurou propor um mecanismo, uma ferramenta para fazer esta aproximação. Então, de acordo com a pesquisa da FIEP, ela é feita anualmente, o professor Kovaleski sempre traz para vocês. Em 2017, é a última que eu peguei, somente 8% das indústrias se aproximavam da universidade, porque mesmo essas 8% já não tem uma resposta satisfatória e a fama que fica é que a universidade é lenta, que a universidade não responde, né? Os professores não têm estrutura para cumprir um certo cronograma e assim vai. Então, a interface universidade-indústria é o grande problema. Na época que nós estávamos na Direc, nós até nos questionávamos se uma indústria telefonasse para lá. Chegou uma época que nós não tínhamos nem telefone, então ficou 6 meses, 8 meses sem telefone, estava sendo mudado a forma de contratação, ia ser um telefone via rede, então ninguém falava com a Direc. E passava e-mail, ninguém respondia. Se o cara fosse pessoalmente na universidade, não tinha nem onde estacionar. Então, as dificuldades na interface
são gigantescas. Nós não temos nem noção de como é você tentar se aproximar da universidade, porque é o nosso métier, a gente está lá todo dia. É só quando nós nos colocamos na visão do nosso parceiro que a gente consegue quantificar as inúmeras dificuldades que existem para você ter esse encontro, essa discussão, uma reunião produtiva, um investimento. Mais um exemplo, há pouco tempo atrás, a DAF nos premiou com um investimento nas equipes de competição. Nós conseguimos mais de R$ 800 mil para as equipes poderem melhorar os equipamentos, melhorar a construção dos carrinhos ou dos protótipos para as competições. E nós não tivemos a capacidade de conseguir investir o dinheiro. Então, são inúmeras falhas que acontecem e ainda que a DAF ela tem uma parceria, uma condescendência conosco, porque nós fomos muito parceiros deles na implantação. Então, eles precisaram da prefeitura, o Kowalewski era o secretário da vinda da DAF, fez muita amizade com o presidente, e através do professor Kowalewski, a universidade cedeu um espaço que foi primordial para a DAF na época da implantação. Então, eles têm um sentimento pela UTF que é diferenciado. E mesmo assim, tem muita coisa que nós conseguimos tirar eles do sério, porque nós não temos a capacidade nem de gastar o dinheiro que foi cedido para a UTF. Aí você vê que uma grande parte foi investida e na hora de fazer uma divulgação, alguns alunos esquecem de pôr o logotipo da DAF, ou coloca o logotipo da DAF, que doou 800 mil, menor do que o logotipo de uma empresa que imprimiu um crachá para eles ali, que gastou R$ 100. Então, o logotipo da empresa de fundo de quintal está maior do que o logotipo da DAF, que doou equipamento, dinheiro. Então, essas coisas fogem da capacidade do professor orientador, e são muitos projetos, muitos alunos, e a gente pensa que um bom senso pode estar imperando, né? Se você recebeu uma doação nesse patamar, você acha que os alunos vão ter a noção de expressar isso em forma de propaganda, de forma compatível com o investimento, né? Mas passa batido, às vezes o professor não participou, o professor estava ocupado, uma semana mais puxada, e são algumas atitudes que interferem na interface. Então, o pessoal da DAF olha e fala, mas, nossa, doei 800 mil, e o meu logotipo é menor do que a empresa que emite brinde. Então, a interface é um problema muito sério a ser enfrentado. Então, de acordo com alguns autores, e entre eles nós, né, o processo de interação universidade e indústria nos países em desenvolvimento, ele, em grande parte, resume a prestação de serviço. Então, desde que nós estávamos na DIREC, vinha uma empresa, a empresa queria fazer exame da qualidade da água. Quer dizer, são coisas que não têm valor agregado, né? E quando vinha alguma demanda que precisava de estrutura, trazendo investimento e valor agregado, a universidade negligenciava e passava vergonha perante a DIREC, perante os diretores da indústria que precisavam de serviço. É uma situação bastante complicada, né? Então,
qual ação que a gente podia fazer, o que que poderia ser feito para tentar diminuir essa distância, né, e que pelo menos o que nós tentávamos colocar na mesa e para os pesquisadores é que se você não quer fazer, então diga não. O problema é que eles não diziam não e não cumpriam prazos e a indústria, caras esperando, né. E daí você começa a ter a fama de mau parceiro. E quando a pessoa perde a paciência, daí ele começa a falar mal, a denegrir uma instituição onde são problemas, pessoais, porque falar que a indústria se aproxima da universidade não é verdade, porque são pessoas. Então são algumas pessoas da indústria com algumas pessoas da universidade. E se não tiver essa aproximação, respeito entre pessoas, não existe a parceria. Então, quando nós não respondemos um questionamento ou um cronograma, é a pessoa, não é a universidade que é a culpada. Então, a ideia do problema era fazer uma ferramenta onde tivesse informações de onde está o processo, se você vai fazer ou não vai. Então, desde que você responda: "Olha, eu não tenho condições, não quero prestar esse serviço, não quero desenvolver", é melhor do que você não cumprir prazo e não desenvolver nada. Então a gente queria construir um modelo e validar esse modelo de interação universidade-indústria. E para isso que eu propus ir pra França e ficar esse ano dentro do centro de inovação, para poder entender como eles faziam, porque se eles tinham muito mais desenvolvimento de pesquisa, em high-tech, eles já tinham bastante know-how, né. Para poder provar que era inédito, fez as buscas nas bases, né, Scopus, Web of Science, Science Direct, e no final de contas, de 400 artigos, sobraram 231 e vendo modelos associados à interação universidade-indústria, sobraram 58 artigos, e dentro desses artigos existiam 23 modelos. E nenhum modelo tinha o mesmo princípio de funcionamento do que eu estava planejando. Então, a bibliografia final ficou dividida entre Scopus, Web of Science e Science Direct, 71% da Scopus, 19% e 10% das outras bases. Aqui, deixa eu lembrar o que era esse aqui. É que da quantidade dos artigos, né, eu apliquei depois que eu descobri o tema, né, lendo os resumos que tinham modelos, a gente aplicou a ferramenta Método Ordinatio para poder classificar aqueles 58 artigos, tirando os duplicados. Então, foi feita a pesquisa documental nesses artigos, em teses e dissertações, e para montar a metodologia que ia ser feita lá na França, também a gente estudou essa observação, a sistemática seria uma pesquisação, é onde o pesquisador está envolvido dentro da comunidade. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu fiquei lá 11 meses vivendo o dia a dia deles. Então, aqui na metodologia diz, né, que o pesquisador ele se confunde com o meio, porque ele está lá dentro envolvido e vai fazendo as suas observações. Então, foi um período muito, muito proveitoso. Lógico que existem problemas lá também, os professores reclamam da participação da fundação,
das taxas que são cobradas, mas a forma de contratação de professores, a forma de prestação de serviço e a lei deles, ela é diferenciada. Então, quando o professor vê um potencial, uma ideia, ele pode se associar aos alunos. Então, eles desenvolvem problemas tecnológicos e criam novas empresas, criam indústrias, criam empresas de base tecnológica e vão vender as ideias. Então, o perfil do aluno e o perfil do professor é diferente. A gente vê muitos professores sendo sócios dos alunos, montando empresas de base tecnológica e ganhando dinheiro. Então, o que aqui no Brasil, depois de 97, 95 para frente, se foi implantada a dedicação exclusiva, onde quando um professor pensa em ganhar dinheiro prestando serviço, prestando desenvolvendo algum produto, parece um crime. Lá não, lá é um objetivo, é o foco. Então, se você está sendo remunerado pela tua capacidade, eles todos buscam isso. E aqui não, aqui quando você consegue aprovar um projeto, ou se aproximar da indústria, você é meio que expurgado do grupo, sendo ou por inveja ou por falta de capacidade de desenvolver o teu projeto, você quer atrapalhar o outro que está trabalhando. Então, é bem complicado essa comparação. Lá, o objetivo deles é criar produto que tenha potencial financeiro e você poder ser recompensado por isso. Então, eu fiz a parte aqui no Brasil, a revisão sistemática, né? Depois fizemos a pesquisa de campo na DIREC aqui, começamos a fazer um rastreamento dos processos de interação, e lá na França eu pude fazer a comparação entre os processos no Brasil e os processos lá na França. Depois, voltando para o Brasil, eu propus o modelo e fizemos a validação. Então, o que a gente encontrou aqui no Brasil é um regime de incentivos muito distante, né? Então, de acordo com vários autores, o incentivo que tem no Brasil é muito pequeno, porque você, além de você fazer todas as tuas obrigações que já estão inerentes à tua função, você mesmo tem que desenvolver outro projeto com pouca estrutura, pouca matéria-prima humana, é você que tem que fazer tudo e não dá conta. Então, o que aconteceu é que aqui no Brasil nós conseguimos perceber que mesmo aqueles professores que tentaram algumas vezes, eles já se acomodaram, porque as dificuldades são tantas que vira até uma justificativa. Então, mesmo quem não está acomodado, ele tem uma justificativa. Eu tentei, não deu certo, a universidade não apoia, então não vou fazer mais. E isso está também sendo referenciado nas bibliografias. Então, muitas ações mostram que falta qualificação para aquela prestação de serviço. Então, na própria fundação ou na própria transformação da universidade, do Cefet em universidade, a gente optou pela contratação de professores graduados, professores com mestrado. Então, muito tempo da formação do quadro foi perdido porque se você contratasse doutores, que é o que acontece na França, uma universidade só contrata doutores, você não tem aqueles 5 ou 10 anos de formação. Então, quando o cara já entra com doutorado, ele já consegue propor algum serviço ou propor alguma ideia inovadora. E se você contrata
o professor como graduado, ele vai ter a licença para fazer mestrado, depois ele vai ter licença para fazer doutorado, e todo esse tempo, né, está evidenciado aqui como uma capacidade inadequada naquela época. Então, hoje, o nosso quadro é muito efetivo em professores doutores, mas isso que a gente está falando são quase 10 anos, então foram perdidos muitos anos na formação da capacidade. Também a TI era um gargalo, ainda é, mas naquela época era pior, porque você não tinha nenhuma forma de acompanhamento. Se alguém perguntasse onde está o processo, ninguém sabia. Então você ia ter que procurar um protocolo que era feito à mão para saber onde que está o processo. Daí você queria ter alguma informação, tinha que mandar o processo por malote. É muito complicado o acompanhamento. E o cara da indústria que propôs alguma coisa e estava precisando de informação, onde que está? Ninguém sabia, nem nós sabíamos onde estava o processo. Então, essa falta de informação e informação confiável, porque se telefonassem para nós onde está o processo, nós falávamos, está na reitoria. Mas nem nós sabíamos, então são informações que não trazem confiabilidade nenhuma. Então, isso, pro teu parceiro, é uma coisa que é gritante, a falta de informações confiáveis. E também a reclamação dos professores, quando você conseguia prestar um serviço que tinha um valor agregado, eles reclamavam que muita da parte, uma porcentagem muito elevada dos ganhos ficavam retidos na fundação. O que não é verdade, porque a fundação promove, a fundação que faz essa interação acontecer. Então, é, como você presta pouco serviço e você não entende a forma de contratação e a forma de gerenciamento e de controle financeiro que tem que ter uma fundação, tudo é negociável. Você poderia negociar, você pode propor. Então, é muito mais fácil você atacar, reclamar, do que você entender o problema e propor uma solução. Então, esses foram os principais problemas encontrados no Brasil. Lá na França, então, existia uma matriz diferente, financiamento é todo vindo da comunidade. Então, a forma de compra e a forma de contratação é diferente. Então, se você precisasse de um especialista, você poderia ir lá e contratar aquele especialista. Um equipamento, você pode comprar aquele que você queria. Então, existia um envolvimento com a indústria semanalmente. Toda semana tinha um evento. E a gente consegue ver a diferença até nesses eventos, se você pensar nas coisas mais básicas. Um cafezinho. Então, aqui, você recebe alguém, se o diretor quiser fazer um cafezinho para ele, tem que comprar bolacha com o dinheiro do professor. Não existe verba e é proibido. Você não pode servir uma bolacha para um visitante que vem ali. Se você, porque não existe verba, e se tiver essa verba não pode ser usada para isso. Então é complicado. Lá na França eu chegava de manhã, tinha umas mesas colocadas com todos os tipos de croissant, pão, chocolate e tal. Todo mundo ia tomar café, conversando sobre projetos no café, com diretores e alunos, todo mundo junto, um ambiente de aproximação. Isso aqui no Brasil a gente faz no Combrepro, que é quando era presencial. A gente tem que implorar para alguém aparecer, tem que chamar os alunos para vir, correndo tudo, porque eles vêm por causa do café. Não estão interessados na conversa, eles querem tomar um café gostoso. Então são coisas que são diferenças gritantes. Então, a troca de experiência lá acontece de várias maneiras. Então, o pessoal da indústria participa de eventos para
participação de bancas de seleção, eles estão sempre interagindo com o Centro de Inovação. Para vocês terem uma ideia, a universidade lá, ela é toda fechada e todos os alunos, todos os visitantes têm o seu crachá. Onde você vai entrar, tem que apresentar o crachá, ele abre automaticamente. E no Centro de Inovação, não. É o único portão que está aberto para qualquer pessoa chegar. Então, ali você já consegue notar que você está recebendo a pessoa. Porque, vamos pensar num dia de chuva e neve, chega o cliente lá, ele fica lá fora apertando o interfone para alguém atender, para ele explicar o que ele quer. Não, primeiro ele entra, ele vai lá, se protege, e lá dentro ele é atendido. Então, é o único portão da UTC que fica aberto, que é o portão do Centro de Inovação. Você já mostra um respeito e uma forma de atração do teu parceiro, né? Então, foi possível comprovar que a interação tem projetos que trazem a indústria. Dentre eles, tem competições de projetos inovadores, 24 horas de inovação, e todas essas atividades que abrem a universidade para a indústria e para a comunidade. Então, nesse período, eu pude comprovar que existe a contratação de recursos humanos exatamente para esse apoio ao professor, apoio ao aluno e ao laboratório. Então, com base nessa observação, eu consegui criar um modelo. E o modelo que eu queria foi basicamente da seguinte forma: se hoje a indústria vem para a universidade aqui pedindo serviço, o que eu queria propor? Que pelo menos esse serviço fosse feito com excelência para conquistar a confiança daquele parceiro. Como eu falei lá no início, que são pessoas, um professor com um representante da indústria que começam as conversas, você tem que prestar aquele serviço de forma muito bem feita para que as informações sejam comprovadas em gerenciamento de processos, agregar valor, prestar serviço. Então, a parte de baixo aqui do modelo é a prestação de serviço? Sim. Então, preste o serviço com qualidade e monte um ciclo virtuoso para que, em próximas oportunidades, você possa oferecer para aquele teu parceiro, que já te conhece, que sabe que você prestou um bom serviço, ele possa investir em inovação e transferência de tecnologia. Então, se nós não temos nada, você nunca vai chegar lá na transferência de tecnologia. Então, vamos começar do que eles nos precisam fazer bem feito para que você possa conquistar essa confiança. E para isso, eu propus que fossem contratados doutores para prestação de serviço, não só professores. Então, que pudesse montar uma infraestrutura dos laboratórios que fosse utilizada para a aproximação das indústrias. Então, este contrato seria um contrato para servidor, não para professor, e ele teria metas a cumprir. O que acontece hoje muito, você contrata um funcionário, um servidor, ele trabalha um ano num lugar, não gosto mais daqui, vou para lá. Mas ele fez treinamento, ele custou, ele aprendeu, e daí ele abandona e simplesmente muda de setor. Isso não pode mandar ele embora, contratar outro. Então, nesse caso, seria um cara com capacidades específicas para prestar o serviço, um serviço com qualidade e poder agregar pesquisadores para poder um dia almejar a inovação e a transferência de tecnologia. E para isso, eu propus esse framework que vai dar sustentação ao modelo. Então, a curto prazo, a gente tinha que pensar em gerenciamento com eficiência.
Primeira coisa, digitalizar os processos, assinatura eletrônica, conseguir acompanhar a vida daquele processo e ter transparência para os interessados, informações em tempo real. Isso aqui já está acontecendo, porque logo depois surgiu o SEI, né, que é o nosso sistema eletrônico de informação, que está fazendo isso. Então, como era a curto prazo, até eu estava certo nisso, porque isso aqui nos dá uma vantagem muito grande na eficiência e no gerenciamento dos processos. Depois, tentar agregar valor, né? Os laboratoristas com doutorado podiam ser especialistas naquele setor para poder prestar serviço. Então, prestar serviço com eficiência, divulgar os laboratórios, né? Melhorar a satisfação dos parceiros, poder aproximar com a pós-graduação e construir um ciclo virtuoso, como essa espiral ascendente aqui não mostra. E a longo prazo, fazendo esse serviço com qualidade, você vai tentar conquistar a confiança, né, para tentar atraí-los para a transferência de tecnologia e inovação. Então, conquistar a confiança dos parceiros, fazer proposta de desenvolvimento de novos produtos, um portfólio de oportunidades para você poder apresentar tanto para a indústria quanto para os professores, fazer pesquisas colaborativas e tentar que a tua patente seja uma patente que o mercado se interessa. Então, com esse modelo, a gente aproveitou a rede dos diretores e professores que trabalham com a relação empresarial e fizemos uma explanação e uma aplicação do modelo e 100% desses pesquisados tratou o modelo como válido e que satisfaz os objetivos. Então, 86% diz que a proposta é factível e aplicável. Existem alguns pesquisadores que fizeram considerações, né? Então, as respostas positivas trazem agilidade, né? Pensa no a médio e longo prazo, um modelo objetivo, inovador, e alguns pontos de atenção é que a contratação do laboratorista com doutorado era difícil. Hoje, eu acho que já facilitou, porque tem muitos programas de doutorado e tem pouco concurso, né? Então, devem ter bastante doutores que querem um emprego ou um concurso público onde você possa pesquisar, né? Então, naquela época, foi tratado como um perfil muito específico, mas acho que hoje já está bastante amplo. É uma carreira nova, até que não é, porque na carreira do técnico administrativo existe a possibilidade de ter o doutorado, né? Então, não é uma carreira nova. Talvez seja difícil tratar um doutor, mas é que existem muitos pesquisadores que a gente conhece, não é mais de um que eu conheço, que ele é um excelente pesquisador, tem patentes, mas não consegue dar aula. Ele fica nervoso, não consegue se expressar, ele não tem ele prefere pesquisar. Cara que consegue aprovar muitos projetos em editais, mas ele não se sente bem dando aula. Então, existe perfil. Então, você consegue um doutor com um bom salário para trabalhar como pesquisador e desenvolvedor de tecnologia. Então, isso aí é possível. Então, na conclusão, a gente comparou com os objetivos específicos, todos foram alcançados, né? E que na época nós esperávamos é que este modelo fosse responsável pela aproximação e pudesse transformar a interação, essa interface, num
potencial de geração de riqueza e para os 3 entes daí, né? Porque você vai ter a indústria, existe a universidade e existe o aluno. Então, esse aluno que pudesse estar prestando serviço, desenvolvimento de novos produtos, também pudesse depois melhorar a qualidade de vida dele e da família. Então, a prestação de serviço com qualidade ia gerar confiança e dali ia ter a divulgação e esse ciclo virtuoso aqui estaria sempre girando ao redor do laboratorista com doutorado, porque este cara ia ser a função dele, seguir os prazos, divulgar o laboratório, ele não vai estar incumbido de outras atividades que não seja a pesquisa voltada para a indústria. Então, na conclusão, hoje nós temos uma grande parcela de prestação de serviço, muito pouco transferência de tecnologia e inovação, muito pouco, e conforme o modelo fosse sendo aplicado, você poderia ver a inovação crescendo, transferência de tecnologia, prestação de serviço poderia até diminuir, porque você vai ter valor agregado nos novos modelos, e a longo prazo, lógico que a prestação de serviço iria continuar, mas a gente teria aqui um grande ganho de inovação e transferência de tecnologia, trazendo muito mais recursos qualificados e trabalhos qualificados. Então, é isso que nós pensamos na época, foi desenvolvido e eu fiquei bastante contente. Eu vi uma universidade particular que já aplicou esse modelo, mas daí veio crise, acabou que está parado, mas foi bastante promissor, foi bastante desafiador. Fico à disposição. Obrigado, professor Kowalewski, pela oportunidade.